Olá, meu amado, graça e paz, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. A palavra de hoje não vai ser concluída hoje. Eu vou dividir em 4 partes, como eu coloquei aqui no quadro. Hoje eu vou fazer uma breve introdução, né? Nessas 2 partes aqui eu vou criar o desenvolvimento e, por último, a conclusão. Então, a gente vai ter 4 encontros. Hoje a gente vai trabalhar uma introdução sobre esse tema que eu acho muito importante. Que mundo é esse? Depois a gente vai tratar da sequência do mundanismo e a segunda parte e o desfecho dessa palavra, ok? Meu amado, por que eu escolhi trazer uma palavra que, sim, tão longa? A gente precisa de 4 partes. Talvez a palavra que eu quero trazer para os irmãos é uma palavra a mais importante de todas do canal, né? A palavra que eu trago, ela é muito pertinente para os dias de hoje. E eu ando muito preocupado com muitas coisas. Nós estamos vivendo na era do não ao preconceito, né? E realmente o preconceito não é algo bom, mas precisamos tomar cuidado em não confundir preconceito com discordância. Você vai entender melhor no decorrer das nossas conversas o que eu quero passar. A gente vai abrir, a gente vai ler aqui o texto base de todos os nossos encontros. Sempre será esse texto que está em 1 João, capítulo 2, que está aqui, versículo 15 ao 17. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Vamos ler. Diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vou voltar aqui. Nosso quadro. Vamos lá, gente, vamos entender. Hoje a gente vai fazer uma introdução. Quem escreveu essa carta foi João. João é muito conhecido como o apóstolo do amor, ok? Mas ele não é apenas o apóstolo do amor. Ele também é o apóstolo da antítese. Palavra estranha, né? Antítese. Ele é o apóstolo da antítese. O que é antítese? Meu amado, antítese é uma figura de linguagem que tem na gramática, que a gente aprende na gramática, onde você expõe ideias opostas, ideias contrárias. É por isso que nessa carta de João você vê muita antítese. Por exemplo, luz contra trevas, filhos de Deus contra filhos do diabo, Cristo, anticristo, amor, ódio e outras coisas mais. Então, isso é antítese, né? E nessa parte que a gente leu, João faz um contraste entre dois amores. Dois amores. E para a gente entender isso, ele começa a falar sobre o mundo. O mundo.
João começa dizendo assim: não ameis o mundo. Vamos refletir isso daí. Não ameis o mundo. O que João quer dizer com mundo? Essa palavra mundo é uma palavra grega, é cosmos no grego. A depender do contexto, a Bíblia usa essa palavra em vários sentidos. Geralmente se usa em 3 sentidos. Em primeiro lugar, mundo pode significar o mundo criado. Esse sentido de mundo você encontra lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Esse é um sentido positivo de mundo. É o mundo criado. É o mundo neutro, é o mundo criado por Deus. Certo? As plantas, né? A água, tudo. O ser humano também está dentro desse mundo. Em segundo lugar, mundo pode significar especificamente as pessoas no mundo criado. Certo? E esse sentido você encontra em João 3,16, quando Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Ele não está falando do mundo criado, ele está falando das pessoas que habitam nesse mundo criado. Mas em terceiro lugar, mundo pode significar algo negativo. E esse é o sentido usado por João no texto que a gente acabou de ler. O mundo que João declara, esse mundo aí, é um sistema, meus amados, um sistema diabólico de princípios errados e valores distorcidos dentro de uma sociedade. E é através desses valores e princípios que o diabo rege a vida de muitas pessoas e de grande parte da humanidade. O diabo é um ser que existe, é uma pessoa, é um ser espiritual. Mas muita gente acha que ele influencia mais aparecendo como uma forma de bicho. A gente tem o hábito de, quando pensa no diabo, a gente pensa em filmes de terror, aquela coisa assustadora, mas não. O diabo, ele não quer ser visto. Ele quer trabalhar na surdina, ele quer trabalhar sem que ninguém perceba. E uma forma do diabo trabalhar é criando um sistema no mundo de princípios errados, de valores distorcidos. Né? E ele sai ganhando quando as pessoas começam a praticar esses princípios e valores. Quando João diz não ameis o mundo, João não quer dizer que a gente não deve amar a criação. Ele também não quer dizer que a gente não deve amar as pessoas criadas à imagem de Deus. Não é nada disso que João está querendo falar. O que ele quer dizer é que a gente não deve amar esse sistema maligno e pecaminoso que rodeia a gente em todos os segmentos da sociedade, dentro das famílias, no meio dos amigos, na cultura, na TV e nos últimos 20 anos também nos sites da internet, nas redes sociais, Instagram, seja lá TikTok, seja lá o que for. Né? Esse sistema está difundido em tudo isso. Esse sistema diabólico é um mundo de muito egoísmo, é um mundo de muito orgulho, de muita depravação sexual. E quando eu falo de depravação sexual, eu me refiro a todas as orientações sexuais, homossexualidade, heterossexualidade, transexualidade, seja o que for. Não é apenas a união entre homem e homem, não é apenas errado a união entre mulher com mulher, mas também a união adúltera entre homem e mulher. Deus condena a homossexualidade, sim, mas ele também condena
a heterossexualidade depravada. Esse sistema diabólico é um mundo construído, gente, preste atenção, é um mundo construído para dar autonomia para o ser humano. Veja, o mundo que o diabo apresenta e que ele tenta colocar na mente das pessoas, ele quer fazer isso para ele dominar. Mas o que o ser humano ganha com isso? Autonomia. Na verdade, ele acha que ganha. Então, esse sistema diabólico é um mundo construído para dar autonomia para o ser humano. Porque foi isso que o diabo propôs para o ser humano no Éden. Autoindependência. Não depender de Deus e de ninguém. Esse sistema diabólico é um mundo construído para gerar engano na vida das pessoas. Para elas acharem que o certo é errado e o errado é certo. Que o certo é preconceituoso e o errado é a manifestação do amor, é a manifestação da liberdade, é a manifestação da tolerância. Isso está por todo mundo, por toda a internet, na TV, em tudo que é lugar. O cristão se tornou um ser intolerante na mente da sociedade. Claro que existem alguns que passam do ponto. Então, esse sistema diabólico é um mundo construído para dizer, por exemplo, que não existe verdade absoluta. E que toda verdade é relativa. Depende do ponto de vista de cada um. Então, nesse mundo, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. E essa coisa de uma verdade que existe num livro chamado Bíblia, essa verdade está ultrapassada, porque esse livro Bíblia aí, ele foi escrito para uma outra geração, com uma geração com atitudes machistas, com atitudes preconceituosas. E hoje nós vivemos uma outra realidade, nós temos uma cabeça mais aberta, nós somos mais liberais, nós temos a nossa mente se abriu. Vamos lá voltar para 1 João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, ó. Porque tudo o que há no mundo, esse mundo aí se refere ao sistema diabólico que foi implantado no mundo criado por Deus. É um sistema invisível que é passado de pessoa para pessoa através de hábitos, através da própria cultura, através do que a gente vê, assiste, do que a gente digita, do que a gente pesquisa na internet, tudo isso. Então, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E esse mundo aqui não é o mundo criado por Deus, é o sistema diabólico que está no mundo criado por Deus. Certo? Vamos voltar. Então vamos lá. Essa palavra na Bíblia, concupiscência, é o mesmo que desejo descontrolado e desejo errado. Isso é concupiscência. Desejo descontrolado, desejo errado. João está dizendo que esse mundo é caracterizado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Concupiscência da carne são os desejos errados e os desejos descontrolados da carne. Ou seja, eu sou dirigido pelo que a minha carne quer. Eu sou dirigido pelo que a minha carne deseja. Eu sou dirigido pelo que a minha carne me impulsiona. Concupiscência dos olhos
é o desejo errado e descontrolado pelo que se vê. A nossa vida, ela é regida pelos olhos e pelos ouvidos. A gente chama muito de janelas da alma. Certo? As janelas da nossa alma são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então, tudo que você gasta mais tempo ouvindo e vendo é o que vai controlar a sua vida. É simples. E isso é a pura verdade. Uma pessoa, ela é viciada em pornografia porque ela vê muita pornografia. E são pelos olhos que a pornografia entra. Uma pessoa, por exemplo, ela é viciada em compras porque ela vê muita vitrine, ela vê muita mercadoria. Concupiscência dos olhos. E a soberba da vida, ela está ligada ao eu do ser humano. A ganância de ter cada vez mais. A inveja de querer o que o outro tem. A avareza de não dividir nada com ninguém. Meu amado, soberba da vida é também você sempre querer que tudo e todos vivam em função da sua vida. Todo mundo tem que ver em função da sua vida. Você precisa ser a parte principal. Você precisa ser o ator principal do filme e todos nós somos apenas figurantes. Esse é o mundo que João descreve que é um sistema diabólico. Agora, onde é que João está querendo chegar? Ele está querendo dizer que quando a gente desvia o nosso coração de Deus para o mundo, quando a gente tira o nosso coração de Deus e coloca no mundo, a gente deixa de adorar o Criador e a gente passa a adorar alguma coisa da criação. Então a nossa vida deixa de girar em torno de Deus e passa a girar em torno das coisas que ele criou. Meu amado, tudo que Deus criou é bom. A criação não é má, ela é boa. Não é a mínima que o próprio Deus disse em Gênesis que tudo que ele criou era bom. A criação não é má, é boa. O grande problema é quando Deus é substituído pela criação. Ou seja, as coisas criadas, os sentimentos, os desejos, os bens materiais passam a ser mais interessantes do que Deus. A criação, ela nunca pode ser substituta de Deus. Esse é o pecado básico, de acordo com Paulo, que está aqui em Romanos, capítulo 1, 25, ó. Texto complementar, Romanos 1, 25. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que tem aqui. Romanos 1, 25. Olha o que diz. Olha que texto interessante, que texto forte. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Exatamente o que a gente acabou de falar. Exatamente o que a gente acabou de falar. João chama isso, sabe de quê? Amar o mundo. Isso é amar o mundo. E um exemplo desse amor ao mundo são algumas práticas. Várias, como por exemplo, autonomia radical, se achando dono do próprio nariz. Né? Você toma as decisões da sua vida do jeito que você quer. Você faz o que quiser, o que dá vontade, o que deu na telha você faz. Isso daí é amar o mundo. A falta de fé em Deus é amar o mundo. Ganância por dinheiro é amar o mundo.
A negligência na oração é amar o mundo. Aborto provocado é amar o mundo. Egocentrismo, onde a vida de todo mundo deve girar em torno da minha vida, é amar o mundo. O racismo é amar o mundo. Farisaísmo, que é se achar superior aos outros por conta de sua religião. Então, você se acha superior. Isso é amar o mundo. Homossexualidade é amar o mundo. Infidelidade é amar o mundo. Machismo, feminismo, mágoa, tudo isso é amar o mundo. Modificação do corpo, agora está em voga isso daí. Modificação do corpo em relação à forma como você nasceu. Então você diz assim: eu nasci com um corpo de homem, mas eu sou mulher. Isso é amar o mundo. Isso é amar o mundo. Pornografia é amar o mundo. Rebeldia contra os pais ou rebeldia contra alguma autoridade é amar o mundo. Vícios, em geral, para sentir prazer, e pode ser vício em drogas, maconha, cocaína, vício em remédios, tudo isso é amar o mundo. Envolvimento sexual sem compromisso é amar o mundo e outras coisas mais, muitas coisas. Essa é uma parte do sistema dentro do mundo criado por Deus que é influenciado pelo diabo e seus demônios. E, meu amado, a igreja de Jesus está nesse mundo anormal para trazer um mundo normal. Porque o mundo normal é o mundo de Deus. O mundo normal é o mundo de Deus com seus princípios e valores. Nessa carta de João, ele diz que existem dois mundos, existem dois deuses, existem dois caminhos e existem dois destinos. Mas é claro que eu quero me prender nessa série no ponto que se refere aos dois mundos. Eu só quero tratar dos dois mundos. E eu quero fazer uma sequência descrevendo como o mundo anormal, o mundo diabólico, ele vai afetando progressivamente nossos pensamentos, nossas atitudes, a gente vai esfriando na fé, a gente vai se desinteressando por Deus, e isso acontece de uma forma muito sutil. E para quem já se rendeu a Jesus, precisa tomar muito cuidado para não se deixar seduzir pelo mundo diabólico e tentar viver o mundo de Deus. Como é isso? Ser seduzido pelo mundo diabólico e tentar viver o mundo de Deus. Como é isso? Existem pessoas que só vivem para o mundo diabólico. São pessoas que não acreditam em Deus ou que não são pessoas que não vão à igreja, que vivem uma vida realmente totalmente voltada a esse mundo anormal. E essas pessoas, muitas afirmam que o mundo de Deus é um mundo preconceituoso, o mundo de Deus é um mundo desatualizado. Tem esse tipo de pessoa. Mas tem outras pessoas, que são considerados os cristãos, que querem ter o prazer do mundo diabólico e os benefícios do mundo de Deus. Então eles querem o seguinte, o prazer eles querem buscar lá fora no mundão, mas eles não querem perder os benefícios do mundo de Deus. Então, quer as duas coisas. Ou seja, querem criar um vínculo entre o sagrado e o profano. E isso a gente vê muito em alguns famosos que hoje se dizem evangélicos, mas vivem misturando os dois mundos. E não só alguns famosos, mas muitos cristãos fazem isso. E Jesus diz em Apocalipse, ele diz assim, não és nem quente nem frio, és morno.
e estou prestes a vomitar-te da minha boca. Isso é tentar abraçar os dois mundos. Louva a Deus, ora, chora numa pregação, vai para a igreja, mas pratica os princípios do mundo diabólico, toma as decisões da vida de qualquer jeito, às vezes concorda com o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, é rebelde com os pais, pratica infidelidade, é egoísta, é vingativo, é murmurador e outras coisas mais. Mas não deixam de ir para a igreja. Estão lá na igreja, levantam as mãos, louvam, mas no meio da semana eles fazem o que o mundo aí fora faz. As igrejas evangélicas, em sua maioria, estão falidas não de dinheiro, na verdade elas estão milionárias, mas elas estão falidas em caráter, em integridade, falidas de evangelho, porque elas estão ensinando o que fazer para a vida da pessoa dar certo. O tema central da igreja evangélica, não estou falando de todas, mas da maioria é isso. O que fazer para a vida da pessoa dar certo? E o que as pessoas querem ouvir? O que eu faço para a minha vida dar certo? Então, uma igreja que vive nesse lema, pare de sofrer, venha para a nossa igreja que vai dar certo, vai dar tudo certo. Venha para a nossa campanha, para o nosso congresso. Engraçado que o lema é pare de sofrer. E a palavra de Jesus para Ananias, se referindo a Paulo, foi: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Todo mundo quer a unção de Paulo, mas não quer sofrer como Paulo sofreu. Meu amado, uma igreja que vive nesse slogan, pare de sofrer, é uma igreja que está amando o mundo, porque a igreja ela vai colocando como tema central algo que o evangelho não pôs. E aí as igrejas fazem campanhas de vitória, campanha de poder, corrente de libertação, tudo isso para a vida da pessoa dar certo. Agora, não é que Deus não queira que a sua vida dê certo, mas é porque nem tudo que dá certo é certo. A Bíblia não diz que a igreja vivia segundo o que dava certo, mas a igreja vivia segundo a doutrina dos apóstolos, princípios e valores. Tem cristão dentro da igreja que tem feito a coisa para dar certo, mas está fazendo igualzinho como o mundo aí fora faz, sem os princípios do mundo de Deus, sem a pedra que alinha toda uma vida, que é Jesus. Aí eu entendi, analisando tudo isso, como é que Deus trabalha. E se você não entender e não aceitar isso, você, ao invés de ser cooperador de Deus, você vai ficar brigando com Ele. Porque você vive em função da sua vida dar certo. E aí você vai tendo hábitos iguais a esse mundo anormal. Já o mundo de Deus trabalha com princípios corretos, mesmo que de início a coisa não aparente dar certo, mas é o certo. Um exemplo do que eu estou falando, e eu gosto muito de dar esse exemplo, foi a Torre de Babel. Babel foi um projeto que estava dando certo. Todo mundo feliz, todo mundo contente. A vida de todo mundo estava dando certo. O que eles sonharam estava acontecendo. Veja,
Preste atenção, estava dando tudo certo. E é isso que as pessoas querem, que a vida delas dê certo. Mas o problema de Babel é que, mesmo dando certo, no final das contas deu tudo errado. Por quê? Babel era uma torre que estava sendo construída e aparentemente chegou a ser concluída. Só que essa torre foi levantada em cima de um fundamento falso. Foi construída em cima de um alicerce falso. A torre deu certo? Deu, mas não durou. Como as coisas no mundo, nesse mundo aí, nesse sistema diabólico, muita coisa aparentemente dá certo, mas não dura. Então, o problema da Torre de Babel não foi a preguiça daquele povo, não foi o material de construção que eles usaram, não foi porque deu errado, mas o problema foi o fundamento. E esse problema tem sido problema para muito crente. Gente que vive em função da vida dar certo, mas não se preocupa com os princípios corretos do mundo de Deus e vai praticando o que o mundo anormal promove. A nossa vida deve viver em função não daquilo que dá certo, mas deve ser em função dos princípios, daquilo que é o certo. É o certo e não o que dá certo. Antes de eu ter um encontro com Jesus, eu era um escravo do diabo. É a Bíblia que diz isso. Eu era um escravo do diabo. Eu estava numa condição escrava e eu pensava como escravo. A obra de Jesus na cruz, o sangue derramado de Jesus declara a minha libertação. Então eu não sou mais um escravo. Veja bem, Jesus me libertou. Mas se eu não tiver o meu entendimento transformado, eu posso, mesmo não sendo mais um escravo, mesmo sendo filho, eu posso pensar como escravo, eu posso continuar pensando como esse mundo aí fora pensa. Preste bastante atenção no que eu vou falar. Quando você aceita Jesus, Jesus tira você da posição de escravo do diabo. Mas você viveu tanto tempo com a mente voltada para esse mundo anormal, que mesmo Jesus tendo tirado você desse mundo anormal, a sua mente ainda pensa como alguém que faz parte desse mundo. E às vezes a pessoa fica anos dentro de uma igreja, louva, ora dentro da igreja, chora, mas não percebeu ainda que a mente ela ainda está condicionada a pensar como o mundo pensa. E quando eu vivo assim, o que mais revigora a minha vida é o que esse mundo aí fora oferece. Então eu sinto falta do mundão. É por isso que Paulo, quando ele está escrevendo aos Efésios e ele está falando para cristãos, Paulo diz assim: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Lembra da janela da alma? Os olhos do vosso entendimento. Ele não está falando nesse texto para incrédulos, para ateus, ele está falando para cristãos. Paulo está falando para pessoas que já foram libertas, mas ainda têm uma mente de escravo, uma mente mundana, tudo por causa do entendimento errado. Meu amado, o entendimento errado me aprisiona na mente, porque quando eu entendo o errado,
eu decido a minha vida da forma errada, achando que eu estou certo. É um entendimento errado que faz o crente enxergar Deus como uma pessoa que não age da forma que a gente gostaria. É um entendimento errado que faz a gente pensar que Deus não está agindo na nossa vida, que Deus não está trabalhando na nossa vida. É um entendimento errado que faz a pessoa criar um Deus na própria cabeça, um Deus que não existe. E além da pessoa criar um Deus que não existe, ela também cria as regras de como esse Deus tem que agir. Meu amado, o entendimento errado faz a gente criar um Deus não como a Bíblia diz, mas como esse mundo anormal desenhou. Olha o que diz em 2 Pedro, aqui outro texto, 2 Pedro capítulo 1, do 5 ao 10, olha o que diz aqui. 2 Pedro 1, 5 ao 10. Diz assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Pedro está dizendo que quando o nosso entendimento muda, a gente passa a ter novos hábitos, virtudes. O cristão que não frutifica esses hábitos é um cristão filho de Deus com mente de escravo. Equilíbrio, paciência, domínio próprio, santidade, amor fraternal, caridade, tudo isso é fruto de uma pessoa que mudou o seu entendimento, porque antes a pessoa queria viver do seu próprio jeito. Eu quero ser feliz e pronto. Eu vou para a igreja porque eu quero ser feliz. Mas agora, meu amado, com um novo entendimento, a pessoa passa a olhar para o lado e olhar com uma mente diferente. E esse novo conhecimento destrói os sofismas, destrói a ação do diabo, acaba com a mentalidade de derrotado, faz com que a pessoa não enxergue esse mundo aí fora como se fosse algo normal. E a graça e a paz se multiplica na vida dessa pessoa. Essa pessoa, quando ela não tem a mente modificada, apesar dela estar salva, ela não tem o entendimento e a consciência de qual é a vontade de Deus para a vida dela na terra. A pessoa está salva. Se morrer, vai para o céu. Mas enquanto não vai para o céu, ela não experimenta na terra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E por que essa pessoa não tem consciência sobre a vontade de Deus? É porque essa pessoa tem a consciência da salvação para o céu, mas não tem a consciência de que a salvação me dá as condições para viver a vontade de Deus também aqui na terra. Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra
como do céu. Na terra. Salvação, amado, não é a salvação dos meus projetos. Salvação não é a salvação dos meus desejos. Não é a salvação da minha felicidade. Não é a salvação do meu eu. Não. Pastor, Deus não me quer feliz? Quer, mas nem sempre, preste bastante atenção no que eu vou falar, nem sempre o que é felicidade para você é felicidade de verdade. Porque o sistema diabólico desse mundo, ele tenta passar que felicidade é uma coisa. E não é. E se a minha mente não foi mudada, se a minha mente ela é alinhada com esse mundo anormal, então felicidade para mim vai ser uma coisa que na verdade não é felicidade. Meu amado, eu pergunto para você, qual é a felicidade de um drogado? É a droga. Mas a droga é uma felicidade verdadeira? Não. Qual é a felicidade de um alcoólatra? É a bebida. Qual é a felicidade de um homem promíscuo? É um prostíbulo. Então, se a minha mente não for mudada, eu vou achar que felicidade é uma coisa quando na verdade não é. Então, salvação não é a salvação dos meus projetos, não é a salvação dos meus desejos, não é a salvação da minha felicidade, não é a salvação do meu eu. Jesus não é o salvador do meu eu. Não sei se já te falaram isso. Essas campanhas, essas correntes, esses congressos, eles estão colocando como ênfase a sua felicidade. Jesus não é o salvador do meu eu, ao contrário, Jesus é o destruidor do meu eu. Porque foi por causa de Jesus que o meu velho homem foi destruído. Primeiramente, Deus não está aqui para contemplar os desejos do seu coração. Talvez você nunca ouviu alguém falando, mas eu vou repetir. Deus está aqui, não é para contemplar os desejos do seu coração. Mas, pastor, a Bíblia diz que Deus contempla os desejos do meu coração. É, querido. Mas essa mesma Bíblia que você citou, ela também diz que o coração do homem é enganoso. Deus contempla o desejo do nosso coração quando antes a nossa mente ela se alinha com o mundo de Deus e não com o mundo diabólico. Deus contempla o desejo do nosso coração quando antes a nossa mentalidade de felicidade e desejo se alinha com a mente dele. É por isso que Deus diz que os nossos pensamentos são baixos e os deles são altos. Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, estão viciados com o que existe nesse mundo aí fora. Deus só contempla o desejo do seu coração só depois de você aprender a desejar o que ele deseja. O problema é que as pessoas leem só o versículo 4 do Salmo 37. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 4. Ó. O povo gosta de ler só essa parte aqui. Ó. Aqui, ó. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas você nunca se perguntou quem é essa pessoa que Deus satisfaz os desejos do coração? É alguém que mudou diferente do mundo. É alguém que pensa diferente do mundo.
e vive uma vida diferente do mundo. E você descobre isso olhando os versículos anteriores. Olha só o que diz aqui. Versículo do 1 ao 3, o mesmo texto. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Agora olha o versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Só depois que diz, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, de início, Deus não está aqui para satisfazer os nossos desejos. Na verdade, Deus está aqui para que os nossos desejos sejam frustrados com segurança. Deus não está aqui para satisfazer os nossos desejos de início. Ele está aqui para que os nossos desejos sejam frustrados com segurança. Por quê? Porque muitas vezes os nossos desejos estão alinhados com o mundo. São coisas que têm aparência de verdade. Parece que é bom, mas não é. São sofismas. São desejos que aparentam ser bênçãos, quando na verdade não são. Muitas vezes, os nossos desejos são sofismas. É por isso que a gente esfria tanto na fé. Porque sofisma é sonho, é desejo, é projeto nascido da carne e enviado pelo diabo. E toda pessoa que vive em função de um sonho nascido da carne não vai ter a sua fé bem alimentada. É por isso que tem sonhos e projetos que não são realizados. E quando são realizados, a pessoa se afasta de Deus ao invés de se aproximar. O problema não é o sonho, querido, mas é de onde nasceu esse sonho. Um exemplo, o rapaz se apaixona pela moça, aí sonha em casar com ela. Tudo bem, tem algum problema em um rapaz sonhar em casar com uma moça? Não. Não há nada de errado sonhar em casar. Mas essa relação não surgiu dos princípios do mundo de Deus. Surgiu dos princípios desse mundo anormal. Ele se apaixonou por ela porque ela é linda, porque ela é bem feita de corpo, porque ele se sente atraído por ela. E aí, quando ele casa com ela, ele se sente feliz. Feliz, sim. Ele se sente feliz, feliz da forma que ele acha que é felicidade. Mas ele começa a se afastar de Deus, porque foram os princípios desse mundo anormal que impulsionaram essa relação. Foi o conceito errado de felicidade, o suposto certo que o levou a sonhar e realizar aquele sonho. Então, o primeiro passo não é Deus realizar os nossos desejos, mas é Ele frustrar os nossos desejos, a nossa mente se alinhar com a mente dele, para aí então passarmos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O grande problema é que tem muita gente tomando decisões com base no que dá certo nesse mundo afetado pelo diabo. A Bíblia diz que viriam dias em que as pessoas teriam sede de discurso, teriam sede de ouvir receitas, tipo receita de bolo, de ouvir plano de sucesso. As pessoas teriam fome de um plano de felicidade, de ir para uma igreja que fale assim o que ela quer ouvir. E a Bíblia diz que elas ficariam andando de um lugar para outro com coceira no ouvido, buscando alguém
algum pastor, algum líder, algum guru que pudesse apresentar para elas um plano fácil de felicidade e com isso elas dariam ouvidos a ensinos de demônios. É a Bíblia que diz isso. Meu amado, quando o diabo vem, ele não vem com cara feia, não. Quando o diabo vem, ele não propõe um plano de tristeza. Ele não propõe um plano de infelicidade. Ninguém vai querer um plano de infelicidade. Mas ele vem propondo um plano de aparente felicidade. Sem precisar mudar nada. Então, você vê alguma coisa e você vai fazendo de um jeito que te deixe confortável. Você vai tomando decisões na sua vida sem doer. Você não quer sentir dor. No máximo que você faz é cumprir as obrigações de campanha, de corrente para barganhar com Deus. Jejuar para Deus abençoar, louvar para Deus abençoar, cantar a musiquinha que Deus gosta de ouvir, orar para Deus abençoar, fazer campanha para Deus abençoar, sempre fazendo de tudo para continuar um filho criança com mentalidade de empregado, tendo uma relação com Deus de prestação de serviço, para que Deus realize o plano de aparente felicidade da pessoa a partir da satisfação dos desejos dessa pessoa. Então, meu amado, o Evangelho não disponibiliza o poder de Deus na realização dos meus planos que foram formados a partir da minha soberba, a partir da minha carne, da minha vontade, da minha vaidade, do meu egoísmo, do meu prazer equivocado, da minha carência. Muitos de nossos sonhos são formados a partir de uma mente mundana. E essa mente mundana só tem um objetivo: satisfazer nossas carências a qualquer custo, porque é a satisfação da nossa carência que dá força à nossa carne. Muito do que a gente pensa sobre felicidade é apenas a insatisfação daquilo que a gente ainda não tem e que a gente gostaria de ter, ou então daquilo que a gente gostaria de ser e que a gente ainda não é. Os planos, os nossos planos, não devem surgir de uma insatisfação. Devem surgir de uma revelação. Por exemplo, geralmente quando a gente quer sair de uma igreja, a gente sai da igreja por causa de uma insatisfação e não de uma revelação. Eu saí da igreja tal porque Deus me revelou que eu já cumpri meu propósito lá. Aí sim, tudo bem. Mas não, a maioria sai da igreja não é porque recebeu uma revelação de Deus, porque já cumpriu o que tinha que cumprir ali. Mas a maioria sai da igreja por causa de uma insatisfação. Brigou com alguém da igreja, brigou com o pastor, aquela igreja não está fazendo a vida dela funcionar, ela talvez não está tendo a abertura que gostaria de ter. Por exemplo, tem gente que quer casar porque está insatisfeita com a vida de solteira. Então, a mola que move os meus sonhos é a insatisfação. Eu estou insatisfeito com algo, então é isso que me leva a querer sonhar aquilo. E a insatisfação não deve ser a causa dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos, mas sim a revelação. Qual é a revelação? É que o fundamento do casamento não seja a minha carência como solteiro, mas que seja a revelação que está na palavra sobre casamento, de eu ser um instrumento de Deus para que a minha esposa possa se tornar mais parecida com Jesus. Essa é a revelação. Não porque eu estou insatisfeito, porque eu estou sozinho. Agora, por que os casamentos acabam? Por causa da insatisfação da relação.
Mas se tivessem casado pela revelação do casamento, ainda estariam juntos. E, gente, isso serve para todas as áreas. Então, eu acho que eu já me prolonguei muito nessa introdução. Você precisa entender duas coisas. Você vive num mundo criado por Deus, mas esse mundo ele vive sob uma forte influência do diabo na vida das pessoas. E segundo, você precisa tomar muito cuidado para não concordar com esse mundo anormal, porque fazendo isso, a Bíblia diz que o amor do Pai não está em você. Lembre, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nos vemos no próximo encontro e que Deus te abençoe.